8h08 em Campos, de volta já com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Voltamos também no oferecimento de Proteus Unimed Campos. Com a Unimed Campos você pode contar, e pode contar de verdade. Posso falar de cadeira. Unimed Campos. Também no oferecimento de Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Olha, Campos tem previsão de chuva e o tempo segue nublado, segue chuvoso, segue aí fazendo essa variação, né? Mas sempre com chuva durante todo o dia e também no período da noite. Para hoje, a máxima é de 24 graus, a mínima de 21, agora faz 22 graus no centro da cidade. Voltamos ao vivo. Hoje o programa falando de um tema muito interessante para os jovens, para os pais, por conta justamente esse início de ano, Enem do ano passado, e o que a gente já falou aqui, um pouco sobre as polêmicas, a gente falou um pouco sobre as polêmicas, mas mais sobre a pegada aí dos nordestinos que se destacaram na redação e assim, né, os dois convidados trazem aqui pontos importantes para meio que desmistificar essa coisa do Enem, né? De quebrar um pouco esse temor sobre o Enem e, sobretudo, o que o Dudu Terra e o Caio Cardoso falaram aqui no primeiro bloco, fica uma coisa muito interessante e marcante, que é a questão do conhecimento, mas a forma como você apresenta o seu conhecimento durante o Enem. Então, é mais complexo do que você imagina, porque não é só uma provinha de marque a resposta certa. E não, é bem mais profundo do que isso. Até a resposta errada, você pode garantir algum tipo de avaliação de nota positiva. Então, é muito mais complexo do que você imagina. Então, não é só se preparar com conhecimento. É um conteúdo, né, que vocês falaram bem aqui. Eu tinha vontade de fazer um teste, pegar umas questões específicas do Enem, porque assim, no Enem a gente tem dois tipos de questões, né? Algumas são conteudistas, que são aquelas que você precisa saber o conteúdo, estudar, e se você não souber o que é uma síndrome de Klinefelter, você não faz a prova. Mas muitas questões são de senso comum, ou são questões que você consegue, com a leitura e interpretação do texto, responder. Eu tinha vontade de fazer um teste, cara, pegar assim, uns 15 pais, uns 15 alunos, pegar essas questões que não são conteudistas e botar os pais e os alunos para fazer e ver o resultado. Tem uma questão de física do Enem, que é assim, ela ensina a você fazer a leitura no relógio, medidor de luz, tá? Explica, se o ponteiro estiver mais próximo do número tal, e aí fala que bota a leitura desse mês, 30 dias depois, dá o valor do quilowatt-hora e pergunta o preço da conta de luz. Aí o aluno que está fazendo estudo físico na escola, cadê a velocidade média, cadê a fórmula, cadê resistência, não sei o que, não. E você, pai, peraí, se eu gastei tantos quilowatt-hora vezes o preço do quilowatt-hora, domina a situação. Entendeu? Então, mas como por isso o aluno vai saber o preço do custo quilowatt? Vem na questão. Vem na questão. Tá. Não. Tá. Rapaz, pode acreditar, eu sou apaixonado em física. Física e matemática. Agora português, depois de velho, né? Passei a gostar e gosto muito, e que bom que eu gosto, senão fica complicado para mim, porque assim, é ruim a gente ver os outros errarem, né? E a gente erra também, que português não tem para onde fugir. O bicho para falar já. Para mim é mais difícil. Para mim sempre foi a disciplina mais difícil. Para mim também, português. Mas matemática eu sempre fui bem, mas no português eu sempre me garanti. Vamos lá, vamos falar aqui porque tem um outro processo, a gente vai entrar em outras pautas daqui a pouco, vamos falar sobre esses concursos, porque vocês trazem assim algumas dicas interessantes. Poxa, eu tenho certeza que se um pai ou se um aluno, alguém ouvir esse programa de hoje
e tem intenção de fazer um Enem, ele já olha de outra forma. Ele já passa a ter uma outra perspectiva Sim. do que é de fato que ele pode render no Enem ou não. Cláudio, até um parênteses importante, a preparação para o Enem ela é semanal. Então, quanto antes começar, melhor. Então, por exemplo, essa história, vou esperar passar o carnaval para começar. Campos tem essa mania, né? A sua conversa começa depois do carnaval. Esquece isso, gente. Eu achei que os boletos também só chegavam depois do carnaval. Ó, eu tenho um aluno que passou em segundo lugar para medicina na Federal de Viçosa, João. João tá formando, inclusive. No Motiva. Cara, João é um negócio absurdo. Ele terminou o Enem domingo, no segundo dia. Segunda-feira ele estava estudando. Por quê? Porque se ele não passasse, ele não podia perder aquele tempo. Ele voltou, não descansou. E aí ele passou. Mas ele já estava estudando até esperar 29 de janeiro, como se fosse esse ano. Ele ficou novembro, dezembro, janeiro, estudando, porque se ele não tivesse passado, ele já tinha ganho 3 meses de estudo. É nesse nível aí de estudante que passa. A galera de medicina, ampla concorrência, é uma batida muito forte. E ele passou em segundo lugar na UFV. Ampla concorrência é quem não tem acesso a cota. Tipo de cota. Uhum. Mas vamos lá. E aí, cara, a gente ficou de falar aqui alguns passos para os que foram mal no Enem. Nem todo mundo consegue fazer um gol na Copa do Mundo, pô. Todo mundo de Enem é convocado. O que você está falando? A gente trabalha muito com eles. A sua nota no Enem não representa quem você é. Nesse dia, você pode ter tido uma cólica menstrual, uma menina, você pode ter uma crise de ansiedade, você pode ter estado mal naquele dia, ou, de repente, realmente você precisava amadurecer um pouco mais e seguir no outro ano. Mas a gente costuma dizer isso para o cara, não vai para o Enem achando que aquilo ali é a única oportunidade da sua vida e se você não for bem naquele Enem, acabou. Né? As frustrações fazem parte do crescimento. A gente precisa desenvolver isso nesses jovens de hoje, que qualquer tipo de dificuldade, eles já começam a entrar em problemas psicológicos que devem ser tratados. Mas a frustração faz parte e a gente tem que ajudar, entendeu? Então, assim, ir mal no Enem é só ir mal no Enem. Nem sempre a gente ganha, né? Nem sempre a gente ganha. E é uma competição, né? Então, é legal isso. Não dá para ganhar. Infelizmente, né, a gente quer ganhar, sempre trabalha para isso. Mas vamos lá, e aí qual é o próximo passo? Então fui mal no Enem, tirei lá, quanto que você falou? 480 é uma nota muito baixa, você falou? Assim, porque numa escala antiga de 100, você tira 48. Ou então depois teve uma época de letras, né? Isso aí é letra E. Aluno A, B, não... Na minha época não tinha nem A mais, B mais, era A, B, C, D e E. Aliás, era a minha especialidade. Eu pensava que era de excelente. Ai, meu Deus. Na minha época era A, B, C, D, R. Reprovado. É sério. Não. Vamos lá. E aí, cara, qual é o próximo passo então agora, principalmente, para quem foi mal no Enem? Para quem foi mal? Vai, pode eu acho que para quem foi mal, primeiro é se organizar. Né, entender o que fez de errado e se propor a tentar novamente. Segundo passo é ligar para o Motiva e marcar uma reunião comigo. Olha só, cara, o que o Caio está trazendo. Boa. É muito interessante, porque assim, quantas informações a gente está trazendo aqui, você está conhecendo agora, e quantos desses alunos fizeram a prova sem saber disso. Então, tem uma preparação, tem uma consultoria para o aluno, para o pai. A gente faz esse acolhimento, a gente leva às vezes mais de 1 hora em atendimento com as famílias, para cada vez tornar mais claro para eles como é esse processo. Não é todo mundo que é como o Almir, que a gente estava falando aqui, que acompanhou, que sabe, que entende. Muitos pais estão perdidos. Então essa semana a gente está deixando lá o Caio à disposição de muitos alunos para ir até ele buscar uma consultoria gratuita, a fim de conhecer, né, e entender como usar essa nota do Enem. Para explicar mais um pouquinho, né, a gente estava conversando aqui no intervalo, a nota do Enem é só uma nota, né? Ela não te garante a entrada direta na universidade. O SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, que usa a nota do Enem para isso. Para piorar, cada universidade ela coloca um peso diferente para cada área do conhecimento. Um exemplo, a UF de Niterói
coloca peso 2 para ciência da natureza, peso 4 para redação. Tô supondo, tá, gente? Não sei se é isso. Peso 2 para ciências humanas e peso 1 para já o FRJ, tudo, a Unirio era tudo peso 1. Né? Não sei se continua assim. O FMG é tudo peso 1, a Unimontes também é tudo peso 1. Então, ou seja, é uma média ponderada. Então, às vezes, Cláudio, além de tudo, a sua nota que hoje foi... Qual foi a nota que você falou aí do nosso aluno que acertou 2 a mais lá do que os outros dois em matemática? Foi mais de 950, acho que foi 956,9. E aí, se ele colocasse a nota, dependendo da faculdade, essa nota vai ser diferente. Sim. Porque às vezes a matemática tem um peso maior, ela é multiplicada por 2, por 3, por 5. Eu li também uma outra coisa interessante. A sua nota no Enem pode ser top, mas ela estando num lugar errado, tipo assim, em busca de um curso, mas muito concorrido, enfim, a busca que você faz pode estar no lugar errado. Você tem que fazer um tipo de várias buscas, é isso? Cara, é um garimpo. O SISU é guerra. É guerra. O SISU é guerra. Porque SISU, para quem não entende, assim como eu, que tem dificuldade, e não é um negócio muito simples também, eu acho que vocês têm que dar um desconto pra gente. Vambora, tamo aqui. O SISU não é nenhuma prova mais. O SISU é a união de pelo menos as últimas 3 notas do Enem. Isso mudou esse ano. Agora sim. O SISU é o sistema de seleção unificada, em que o aluno, com o boletim de desempenho dele do Enem, ele vai colocar as suas notas à disposição de lá, no SISU, no sistema do SISU, e aí ele vai começar a buscar, baseado no curso e na faculdade, e na universidade que ele quer cursar, e aí ele vai aplicando essas notas para ir se classificando. Basta ele entrar com o CPF dele e a conta lá, se eu não me engano, gov.br. E aí automaticamente o SISU já puxa as notas do Enem. Sim. Você não tem trabalho, é só entrar que ele já sabe qual é a sua nota. Mas tem que entrar, tem que se inscrever, isso aí não é automático. Não é automático. E já vai também um alerta pra galera. Se não foi chamado de primeira na primeira lista de convocados, muitas universidades exigem que você sinalize o interesse na fila de espera. E depois da primeira convocação da fila de espera, você precisa novamente, aí já no site da faculdade que você escolheu, fazer essa sinalização de que você tem interesse. Por exemplo, existem histórias assim incríveis de alunos que estavam na posição 464 de 80 vagas. É mais comum isso acontecer na UFMG, lá em Minas Gerais. Tem maior número de vagas no Brasil para medicina. São 160 vagas. O aluno estava aluno já para concorrência, são 80 vagas para concorrência, ele estava na posição 464, não passou de primeira, não foi convocado de primeira, só que quem estava na frente dele, uma galera, não sinalizou o interesse de estar na fila de espera. E aí saiu a primeira lista de convocados. A pessoa não entrou. Aí, para as listas subsequentes, o aluno precisa novamente ir lá no site da FMG e manifestar que ele tem interesse em continuar na fila de espera. Uma galera não fez. Resultado, na segunda convocação, a pessoa que estava na posição 464 foi convocado para entrar na Faculdade de Medicina da UFMG. Tinha 80 vagas para concorrência. Quer dizer, uma galera, quando você diz uma galera, é 350 pessoas. É uma galera considerável mesmo. É um pessoal muito desatento, porque não está acompanhado, porque não tem essa informação. Cláudio, não sabe como agir no SISU. E eu vou te falar, isso é para tudo, tá? As pessoas fazem as provas, os concursos, elas não leem o edital, elas não procuram se informar. Elas vão lá e fazem a prova e às vezes acham que é só isso. Então esse acompanhamento sistemático, profissional, faz uma diferença absurda. Tá? Você bota, eu fico vendo os grupos de WhatsApp aí, não vou falar de quem não para não denunciar. Não vou falar não, perdão. Mas assim, e grupo de profissionais da educação, por exemplo, coloca lá um link com o edital, ninguém lê, velho. Ninguém abre para ler. Mas por que eu tenho que ver? O que está dizendo esse edital? Como assim? É uma mudança importante, uma informação. O Jarbas, que é o coordenador dos concursos lá no Motiva, às vezes a gente tem mais trabalho de ter que ficar explicando para vários alunos sobre o edital. Porque as pessoas não leem. Não leem o edital. Porque não entende, é porque não leem. Aí é diferente. O nível de complexidade que é o Enem que você está percebendo aqui, você chega só e faz a prova e joga no SISU. Então, assim, por isso, mais uma vez, a gente está colocando à disposição. Essa semana... Caio, qual horário que você fica lá no Motiva? Hoje eu tô lá de 2 da tarde até as 8 da noite, mas amanhã e na sexta eu tô lá de manhã também. Então, para procurar pelo Caio, né, não tem custo nenhum, o objetivo é muito claro.
ajudar. Se a pessoa precisar legal. depois de uma consultoria ficar com a gente... É bom deixar claro isso, né? Não é para pagar nada. Não é para pagar nada, não. É a mão na roda isso aí, porque eu confesso que os pais não entendem, os alunos não entendem, como você disse aí, não. Os alunos motivam e entendem. Porque eu faço questão de falar com eles sempre sobre isso. Logo nas primeiras semanas de curso, eu vou para a sala de aula, eu ensino eles a desenvolverem um calendário, uma organização de estudos, eu explico para eles o funcionamento do curso, eu explico para eles o que é a matriz de competência do Enem e qual a importância dela. Porque aqui em campus, Cláudio, a gente tem uma realidade que é um pouco complexa. Os alunos eles vivem muito de isolados. Aí vai lá, faz isolados de exatas no Motiva, faz um isolado de humanas em outro lugar, e um isolado de bioquímica, de biomédicas em outro. E aí ele perde a noção do todo, entendeu? Então... Isolado que o Caio tá falando é fazer assim, a aula de biologia num lugar, matemática em outro lugar. Faz picadinho o curso. Picadinho. Faz picadinho. Fica ruim até para locomoção, para mas logística. Tem gente que acha isso o máximo. Para você ter uma ideia, lá no Motiva, o Motiva ele não tem chave. A gente tem cadastro de biometria dos alunos. Ele entra a hora que ele quiser. Ele entra a hora que ele quiser mesmo. Carnaval, feriado, à noite, madrugada, para estudar. Fica lá liberado para ele entrar e estudar. Mas só para completar o raciocínio. Por favor. Então o aluno ele perde a compreensão do todo, né? Mas lá no Motiva, o meu trabalho é justamente fazer isso. É fazer com que o aluno ele entenda para o que ele está se preparando. E, principalmente, orientar ele no aspecto de conhecer tanto a prova do Enem que ele bate o olho na prova e fala essa questão aqui eu preciso acertar, porque é uma questão que o INEP vai considerar como mais fácil. Rapaz, e se ele sabe que, por exemplo, a matemática tem peso 3 para a faculdade que ele quer, sim, ele tem que se dedicar mais à matemática, porque aquilo é Isso. 3 vezes mais do Onde que as outras áreas. Isso aí. E isso que tu tá falando é muito importante. Isso é critério logo nessas primeiras entrevistas que eu faço com os alunos. Porque isso é determinante da preparação deles. Porque, assim, muitas vezes o aluno chega lá, eu não sei qual faculdade eu quero fazer. Aí eu falo, olha só, você precisa definir para mim até junho qual faculdade você quer. Porque isso é fundamental pensando em SISU, pensando em sua preparação, como que a gente vai organizar sua carga horária de estudos para você já pensar estrategicamente a forma como a gente vai agir, não agora no Enem, mas no SISU, lá no caso esse ano, 2026, ou então se for um aluno de preparação que foi começar a preparação esse ano, para o SISU de 27, entendeu? Então a gente faz esse trabalho que ele é muito robusto, ele é muito interessante, e ele é um trabalho de informativo mesmo, sabe? De formiguinha ali, está sempre em contato com os alunos, oferecendo o máximo de informação para eles, para que eles tenham noção de onde eles estão. Tanto no Colégio Asa quanto no Motiva Curso, esse Motiva Cursos, essa consultoria ela é trabalhada e é explicada para os alunos, eles entendem porque eles fazem simulado o ano inteiro e o simulado sai a nota dentro da TRI. Ele já vai acostumando com essa nota. A gente consegue calcular a TRI com o nosso sistema de correção. E a gente parametriza os alunos, como a gente faz alguns simulados que são simulados nacionais. Então a gente consegue parametrizar os alunos dentro de um ranking nacional, através de plataformas gigantescas que existem aqui no país. Então, assim, os meus alunos que estão concorrendo para ampla concorrência em medicina, eles já sabem onde mais ou menos eles estão posicionados dentro de uma realidade nacional. É muito importante até falar sobre isso com a audiência. Vou falar especificamente do caso do Motiva. A gente entende que a competição dos nossos alunos não é uma competição exclusivamente local. Quando a gente fala da realidade de FMC, que é para medicina, é uma realidade local de concorrência, regional de certa forma. A FMP, que é a medicina de Petrópolis, aí a gente já está indo para o âmbito estadual. A UNESA, lá no campus da Barra da Tijuca, já é estadual. A Vassouras também. Agora, quando é por Enem, a competição é nacional. Então a gente precisa dar referência para o nosso aluno, parametrizar o aluno, não a nível local, é a nível nacional. Eles precisam saber, eles precisam se colocar em comparação, não com o aluno de campus, mas com o aluno do Nordeste, com o aluno de São Paulo, com o aluno do Centro-Oeste, com o aluno do Sul. E assim a gente vai dando devida importância a essa competição que eles vão fazer quando chegarem no SISU. A gente já faz essas simulações ao longo de todo o ano. Gente, e agora você tem a outra opção que é FIES, que aí você estuda agora, paga depois. Isso. E tem também a outra questão,
programa de universidade ProUni. para todos. Sim. O ProUni é mais uma opção interessante. O FIES também é bem interessante. O FIES é um financiamento feito pelo governo federal através da Caixa Econômica. Se eu não me engano, só a Caixa Econômica, acho que o Banco do Brasil, né, não faz. E o ProUni, o governo paga. Então, geralmente, o ProUni são para pessoas que apresentam carência. O governo paga para você e você não tem. Tá certo, Caio? Então, é importante deixar claro que ProUni e FIES, assim como o SISU, também usam a nota do Enem para ranquear os alunos, ok? Para o pai que não sabe o que é Enem, eu vou responder aqui em uma palavra. Tudo. O Enem em duas é tudo. O Enem é tudo. Sem Enem, você tem que ir direto para particular e acabou. Exatamente. Aí não tem conversa. E até assim, existem faculdades particulares que têm programas de concessão de descontos também que são baseados no Enem. Que tem um repassinho do governo federal, deve ter. Mas vamos lá. O ProUni é o Programa Universidade para Todos, é uma ferramenta de acesso à educação desenvolvida pelo governo federal, né? Assim como o FIES, ele surge no primeiro mandato do presidente Lula. E o ProUni, hoje, ele tem duas categorias. Tem o ProUni, que ele é 100%, em que o governo federal concede a bolsa de 100% dos alunos em faculdades particulares. Essa bolsa é destinada a alunos que foram bolsistas integrais em escolas particulares ou que cursaram em escola pública. Só que também tem a questão socioeconômica, que é a renda per capita da família. Entendeu? Não lembro agora ao certo se é um salário mínimo ou é um salário mínimo e meio. Um salário mínimo e meio, beleza. E tem o outro, que é o ProUni 50%, em que o governo subsidia 50% da mensalidade do aluno. E aí é destinado a alunos que estudarem em colégio particular, mas tem também essa limitação de renda. E uma questão importante, pessoal. Se o candidato, na verdade, ele já é graduado, ele não tem direito à ProUni. Ok? Você já tem uma graduação, já tem uma faculdade. Você já tem uma faculdade, ele não tem direito à ProUni. Também não é justo, né? É regra do programa. Não sei se é justo, eu acho que era, porque quem não tem nenhuma, o governo paga. Tem prioridade. Porque o governo entende o seguinte: você já tem uma graduação, você já tem condições de se colocar no mercado de trabalho e gerar renda para você fazer sua outra faculdade. Maior número de formados possível. O governo busca isso, naturalmente. Sim. Gente, são... E o outro é o FIES, que é o financiamento estudantil, que, como o Dudu falou, é um financiamento feito pela Caixa. Existem regras específicas lá do programa, mas você, por exemplo, nesse programa o governo ele pode financiar 100%, 75% ou 50% da sua faculdade. Só que ele tem um limite, ele tem um teto, que é um teto acho que de R$ 7.500. Que a galera que está indo para medicina, por exemplo... Muito mais do que isso. Muito mais que isso. Então você paga aquele gap mensal ali que ficou para trás, né? Aí é você que tem que assumir. Mas aí já é garantido, pelo menos aquele 7.500 já é garantido, você vai financiar. 100% do pacote, do patrocínio, da verba é de 7.500. Isso. Quando ele consegue 100%. Ele pode conseguir 100%. Só 50%. Só que aí essa divisão é baseada também em critérios socioeconômicos. Confuso, né? Não, até que não. Não é muito confuso, não. Não, até que não. Você vai fazer uma faculdade de 10 mil. Aí você apresentou os documentos ao FIES e ele só liberou a você 3.500. Você tem que interar 6.500. Exatamente. Mas o FIES 3.500 daria quase 50% de 7.500. Né? Para dar o de 7.500 seria 3.750. Você falou, eu sou bom em matemática. Tô vendo. Não, matemática eu me garanto. Vamos botar esse cara para dar aula lá. Vamos lá. Não brinca não. Mas e aí, cara? E depois de um certo tempo você tem prazo para pagar, você começa a trabalhar e não dá errado. Agora, para fechar aqui, então, eu queria juntar os dois assuntos, mas eu vou precisar fazer um intervalo rápido, é bem ligeirinho, 1 minuto e meio, 2 minutos, só para a gente voltar, trazer aqui 2 temas interessantes. Concurso público. Tem gente que ainda fica duvidando não é como que eu vou dizer? Dessa opção. Você sabe que tem uma geração nova, mais complicada. Sim. Não, concurso não, sobre o quê? Concurso público é uma forma de estabilidade, assim, das que eu conheço no país, mais garantida.
Depois você pode optar por outras coisas, você pode seguir sua vida. Eu conheço gente que passou em concurso e abriu mão, várias pessoas. Eu tenho um filho que passou no concurso da guarda, o Diego mesmo, de civil de Cardoso, abriu mão. Ele é chefe culinária numa norueguesa que presta serviço para a Petrobras. Então, é opção. Passar num concurso, você vai ter o quê? Talvez não tenha um salário tão bom, mas tem estabilidade para o resto da vida. E vira, né, uma garantia. Ó, na pandemia aí, quantos perderam emprego, quantos perderam o negócio, como a vida mudou depois da pandemia. Funcionário público não, servidor público não. Teve um descontinho aqui, outrozinho ali, aquela crise toda, mas seguiu. E aí a gente faz essa pausa e volta rápido, então. Do concurso e de inteligência artificial. E de inteligência artificial, com essa relação direta com a formação educacional e com a formação de profissionais também. É tudo. Hoje, poxa, assim, o rádio, por exemplo, hoje já tem a inteligência artificial aplicada aqui em vários momentos, né? Para gente que é radialista das antigas, ficou até sem graça, porque você não precisa mais colocar música por música. Quer saber a música que vai tocar aqui? Fala uma hora aí. Que hora você quer saber? 10 horas? 10 horas. Ó, vai tocar aqui Calvin Harris, Black Signs. Beleza, 10 horas. Mas lá, quer falar outra aí? Ó, Tim Maia, Azul da Cor do Mar, vai tocar no intervalo de 10h40. Antigamente, você tinha que ficar aqui botando música por música. O CD nada, era o LP. O LP. E depois CD e tal. Mas assim, isso já ajuda a gente muito, mas a inteligência artificial veio para quê? Para fazer a programação musical. Você bota lá na inteligência artificial e ela escolhe as músicas e o horário que é um negócio. A gente está usando muito e vamos falar isso daqui a pouco. E aí, tem gente usando o chat GPT para fazer dieta, para fazer tudo que você imaginar. Eu não sou, adiantando um pouquinho o assunto, eu não sou fã da utilização de IA quando ela substitui profissionais, né, mais profissionais em áreas críticas, como é da saúde. Pelo amor de Deus. Não brinca, não. Mas existe a utilização da IA como complemento às minhas atividades, por exemplo, que eu desenvolvo lá no Motiva. Se eu entendo também a IA, assim, vou adiantar para a gente fazer o intervalo. Se eu sou profissional, eu vou ser muito melhor se eu dominar a IA. Eu acho que é por aí. O caminho é por aí. São 8h36, mas o mundo não é esse mar de rosa, né? Tem jeito, filhão. São 8h36. Pausa rápida agora. 1 minuto, 2 minutos só de intervalo. A gente volta. Tem outros comentários aqui. O Almir comentou aqui também sobre o Maurício, que falou da Faculdade de Medicina de Campos, não foi bem nessa avaliação do MEC, né? Na avaliação do MEC, na prova, né? No ENAD. ENAMED, isso. E engraçado que na avaliação do MEC, a Faculdade de Medicina de Campos tirou nota máxima esse ano. Mas o ENAMED também é avaliação do MEC. Também é uma avaliação, mas tem toda uma contestação apresentada pela direção da faculdade com relação aos critérios para essa avaliação. Que aí, é claro e evidente, tem que ser debatido, discutido, até chegar nos detalhes aí. E o Marco Antônio Moreira, de novo aqui, como é que é o Chiru? Chiru. Rapaz, esse apelido é complicado, hein? Nem sei o que é esse apelido, nem vou perguntar, porque eu já não estou muito nessa fase mais não. Olha quanta informação para os alunos e pais. Verdade, o Marco Antônio. Não é à toa grande procura dos jovens aí, sim. Ele fala aqui pelo ASA e também pelo Motiva. Motiva. Ano passado a gente bateu o nosso recorde, 1.069 matrículas no ano de 2025. Olha que bacana. Isso foi um marco pra gente. Muito legal, muito bom. Gente, 8h37, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Voltaremos em 2 minutos, pode conferir aí.